que eu quero falar com você hoje, o poder das Escrituras. O poder das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. 2 Timóteo 3, 16. Ainda bem que eu não moro na mesma casa do Ramon. 2 Timóteo 3, 16. Ana Carolina, depois você acerta ele. É brincadeira, viu, Ramon? Não leva a mal, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha aí, Paulo falando ao discípulo Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu gostaria que você fizesse um exercício comigo agora. Você pode ficar de pé? Só um minuto. Obrigado por você ficar de pé. Você pode agora fazer assim, ó. O que aconteceu? Você inspirou, puxou o ar para dentro e expirou. A Bíblia é inspirada. Deus puxa o homem para dentro de si. E o homem dentro de Deus escreve o que Deus tem dentro de si. Amém? Pode se sentar. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada. Deus traz o homem para si. Deus coloca o homem dentro de si, para que o homem veja aquilo que Deus tem na sua mente e possa escrever dentro da sua forma literária, dentro do modus da época, da cultura da época. Deus não interfere nisso, mas Deus dá a essência que Ele quer que o homem escreva. Se um baiano tivesse lá, ou se um mineiro tivesse lá, talvez teria a palavra trem, se fosse um mineiro, né, nas escrituras. O trem está difícil, mas o Senhor te fortalece. Então, isso não anula que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isso prova o quão poderoso é o nosso Deus. Isso é mais uma das provas de quão grande é o poder de Deus. Porque mesmo cada um escrevendo da sua forma, todas as coisas se completam. Tem pessoas que falam assim: a Bíblia contém erros. A pessoa nunca leu a Bíblia de capa a capa, e se leu de capa a capa, ela nunca compreendeu da forma espiritual. Porque a Bíblia é um livro espiritual, que deve ser lido, estudado de forma espiritual. Porque a Bíblia, ela tem revelações espirituais por detrás da palavra logos. Logos, palavra escrita. Rema, palavra revelada. Quando nós lemos o logos de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo revela-nos o que está por trás do logos. O Espírito Santo traz a rema para os nossos corações. Ele não inventa nada de novo. Ele apenas nos revela o que está por detrás da letra. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na nossa peça de Natal, que eles estão ensaiando, foi colocado os 3 reis magos chegando até a manjedoura. Muitas pessoas falam que a Bíblia tem erros porque um evangelho narra os pastores chegando até a manjedoura e não fala nada dos magos. Em outro evangelho já narra Jesus na hospedaria e os magos chegando. Então há uma
há algo errado. Mas a pessoa que lê sem ter conhecimento histórico, cultural, do hebraico, do judaísmo, ela lê sem entendimento. Na realidade, o nosso teatro, a Ana Júlia ia trazer para nós aqui, como foi do ano passado, os magos chegando até a manjedoura para trazer o presente, mirra, incenso, ouro, para o menino Jesus. Mas mal sabe ela, ou mal sabe várias pessoas, que essa chegada dos magos, Jesus tinha 2 anos de idade. Jesus não estava mais na manjedoura. A palavra grega para menino no Evangelho quer dizer menino, criança acima de 2 anos. Tanto é que Herodes manda matar as crianças acima de 2 anos. E quando os pastores vão visitar o menino, aí a palavra grega muda para recém-nascido. Na Bíblia, menino, está escrito menino e menino, mas o grego tem uma mudança. O que eu quero falar para você? Pessoas procuram erros nas Sagradas Escrituras, mas nem conhecem as Escrituras. Eles falam daquilo que eles pensam, que eles conjecturam, que eles analisam por si mesmos, sem ir às origens. Porque na origem não tem erro. No original não tem erro. E por isso nós temos que pregar a palavra e declarar que realmente a Bíblia, ela é inerrante. Por isso que, como batistas que nós somos, a nossa única regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Nós não temos dogmas. Pastor nenhum vai inventar um dogma para que você siga. Por quê? Porque está errado qualquer dogma que é criado. Porque o que vale é o que está dentro daquilo que Deus deixou. E eu quero então falar com você como é que Deus se revela ao homem. Porque Ele se revela primeiro ao homem através da sua criação. Deus se revela ao homem através dos astros, através da natureza, através dos rios. Deus se revela ao homem, e o homem é indesculpável por falar que Deus não existe e que não crê em Deus, porque ele não consegue ver a complexidade que é um organismo vivo, animais. Da onde é que se criou todos esses organismos vivos? Porque aí vem um doido aí, falando que é evolução. Tudo bem, milhões e bilhões de anos, evolução. Tudo bem, mas de onde começou isso tudo? De onde é que saiu tudo isso? Quem criou? Quem começou? Você pode crer na evolução? Pode, eu creio na criação. Para mim, macaco nasceu macaco, pronto. Para mim, girafa nasceu girafa, pronta. Para mim, dinossauro existiu. E foi extinto. Por isso nós não vê mais. Mas está lá a prova, está os ossos do bicho lá. Para mim, a tartaruga sempre foi tartaruga. Ela nunca foi um sapo que virou tartaruga, ou nunca foi um jacaré que virou outra coisa. Você pode ter micros modificações, microevoluções, como existe nos homens. Por isso que a gente tem o asiático, por isso que nós temos, lá na Colômbia, quando o Brasil vai jogar na Colômbia tem um problema, não tem? Cadê os homens aqui? O que acontece quando o Brasil vai jogar na Colômbia lá, o seu Joel? O senhor sabe? O cara fica cansado, não fica? Porque o ar lá é rarefeito. E o que é que ele tem que ir para lá? Ele tem que ir para lá para se adaptar, o organismo dele. Micro adaptações, microevoluções que o homem sofre. E que isso faz parte da inteligência de Deus dentro de um organismo tão complexo como o nosso. Deus é tão grande que
uma coisa que você nem enxerga pode te matar. Uma coisa tão minúscula que você respira ela que hoje você tem que usar máscara. Querendo ou não, tudo faz parte da criação, da queda. Sabemos que Deus se revelou, mas por que Ele fez isso, queridos? Dentro dos motivos que encontramos na Bíblia, nós podemos apresentar os seguintes motivos, então, para se dar a conhecer. Para se dar a conhecer. O Deus apresentado nas Escrituras não tem prazer em se envolver no jogo de esconde-esconde com seus filhos. Um dos propósitos da autorrevelação de Deus é fazer-se conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para as nossas vidas, dos seus propósitos para o povo e dos seus atributos. Não é sem motivo que, por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo. Inclusive, ele receberia um coração com condições para tal. Coloca para mim lá Jeremias 9, 24. Jeremias 9, 24. Depois, Jeremias 24, 7. Primeiro 9, 24. JR aí, 9, 24. Mas quem se glorie, glorie-se nisto, em compreender-me, olha o próprio Deus falando, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Agora 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Por isso, queridos, que nós temos várias pessoas que não creem em Deus, porque não tem um coração preparado para crer. Ela não tem como crer mesmo. Ela não recebeu esse coração. Pastor, mas aí como é que faz? Ela não quer. Porque se ela quisesse, Deus dava. Mas ela não quer. Não tem como fazer nada. A pessoa tem que querer. Porque quando a pessoa quer e ela não tem, ela move montanhas para conseguir. Porque na vida ela faz assim para conseguir os seus sonhos. Por que com Deus ela fica lá? Um dia que Deus me der o coração, eu creio. Mas se for para poder falar assim, ó, vou te passar os números da loteria que vai dar, é certeza, você pode jogar, que você vai ganhar. Eu não dou nem, acho que ela planta vigia na porta da lotérica para fazer o jogo. Hoje nem precisa mais, né? Faz pela internet. Ela move céus e terras em favor daquilo que ela quer. Mas em favor daquilo que o Senhor tem para ela, se o coração dela não está em Deus, ela fica protelando, ela procrastina, deixa para depois. Por quê, pastor? Porque não é prioridade na vida dela. Tudo aquilo que eu coloco à margem, tudo aquilo que eu acho que eu posso fazer depois, tudo aquilo que eu tenho de compromisso, que eu acho que eu não preciso ir, que eu não preciso estar, é porque não é prioridade. Se o ministério não é prioridade, eu não me esforço para estar no ministério. Se a igreja não é prioridade, eu não me esforço por estar na igreja. Se Deus não é prioridade, eu não me esforço em me relacionar com Ele. Deus tem tanta satisfação em que seu povo conheça, que rejeitar esse conhecimento é como rejeitar o próprio Deus. Vai lá em Isaías para mim, Isaías 2, Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3.
Isaías, capítulo 1, verso 2 e 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha que situação chegou. Filhos que rejeitam os pais, ou os filhos que rejeitam o pai. Quantos nós temos desse jeito? Esses dias no grupo da igreja eu postei uma foto de uma artista com a língua para fora, fazendo uma careta e falando que beijou todos os anônimos da festa. Que vantagem essa, né? Quanta vantagem é beijar todos os anônimos da festa. Quanta vantagem. Parece que é algo sobrenatural. Mal sabe ela que na época do dilúvio se davam em casamento e se casavam e se davam em casamento, ou seja, se entregavam, divorciavam, se casavam de novo, tinha relação com um, com o outro. Mal sabia eles que as águas iam chegar e acabar com tudo isso. E hoje não é diferente. Mal sabe ela que o dia do Senhor está próximo. Mal sabe ela que ela precisa se arrepender urgentemente. Ah, pastor, essa conversa... Querido, a questão é o seguinte. Você pode até, você que está nos ouvindo pelo YouTube aí, você pode até não concordar. Achar que é radical demais e que não é bem assim. Mas no dia que a pessoa estiver lá no inferno, você vai lembrar dessa palavra. E aí? E se tudo isso que está aqui, porque eu não falo de mim, eu falo do que está nas Sagradas Escrituras. Eu não estou falando de algo que eu recebi do Senhor em espírito, não. Eu estou falando daquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Que tais pessoas não herdarão o reino. Que tais práticas é abominação ao Senhor. E eu imagino, nem gosto de imaginar, mas penso eu, que no primeiro minuto de inferno, ou no primeiro segundo de inferno de uma pessoa, na mente dela, vem assim, bem que o pastor falou, bem que o fulano falou, o inferno existe. Por que eu não me arrependi? Por que eu não fui para Jesus? Misericórdia. O outro motivo que Deus se revela é que Ele quer se relacionar com seus filhos. Um dos objetivos de Deus ao se fazer conhecido é estabelecer um relacionamento com o seu povo. A Bíblia não apresenta um Deus impessoal. Pelo contrário, Ele é tripessoal, é Pai, Filho e Espírito Santo. Também o Senhor não é um Deus distante, que apesar de Criador, permanece totalmente indiferente e estático em relação à sua criação. Tem muitos cristãos que acham que Deus ele é distante, que Ele criou, virou as costas e pronto, está tudo no automático. Querido, você precisa ter mais experiências com o Senhor. Nós não estamos falando de experiências místicas, esoterismo, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um Deus amoroso que cuida dos detalhes nas nossas vidas. Hoje eu saí daqui, estava com eu, o Ramon, com o Flávio Filho e o Vitor descarregando esse móvel que vocês estão vendo aí no fundo. Depois vocês olhem lá. Nós trouxemos lá de Itaberaí, junto com uns blocos de concreto que o Jaderson doou para nós para fazer uns bancos. Vai ficar fera, depois ele vai montar para nós lá os bancos. E aí nós descarregamos e eu aloquei uma carretinha para ir lá em Itaberaí.
Mas pastor, como é que o senhor alocou a carretinha? Eu estava pensando em alugar um caminhão. Mas um caminhão para trazer pouca coisa não adianta. Vai ficar muito caro. E eu vinha falando com o Espírito Santo. E eu nunca tinha percebido que subindo aqui a Bernardo Saião, antes da rotatória, tem uma autoelétrica do Zé. E lá na autoelétrica do Zé, só está escrito autoelétrica do Zé. Eu passei, olhei para o lado, o Espírito Santo assim, olha para o lado, eu olhei para o lado, um punhado de carretinha escrito locação. Aí ele falou, você não quer trazer os trem para... Você não vai em Itaberaí? Vou. Você não quer trazer? Quero. Loca a carretinha. Aí eu fui lá, parei, R$35 a diária, loquei a carretinha, fui para Itaberaí, peguei as coisas, cheguei lá em Itaberaí, o irmão Luciano, maior prestativo do mundo, junto com o Felipe, lá, nós carregamos tudo, ele amarrou tudo, nós viemos aqui, chegamos aqui, começou a chover, não sei se você percebeu, mas ali a gente cimentou a entrada novamente, e ainda estava mole o cimento. Eu tive que guardar a carretinha lá em casa. Só que 3 magrelo, eu vou colocar que eu sou baixinho, posso não ser magrelo, mas baixinho, né? Agora o Flávio Filho, o Vitor e eu, a carretinha é pesada. Nós tivemos que colocá-la, subir uma rampa assim para colocá-la lá dentro de casa. E nós fazíamos a manobra do carro para colocar, aí um pessoal que estava de frente falou assim, parei, não vai ajudar vocês. Os caras grandes, fortes, destravou a carretinha e com 3 tentativas nós pusemos a carretinha lá dentro. Deus cuidando. E para chegar aqui, nós chegamos, o Ramon apareceu lá, nós trouxemos, conseguimos, de boa, né, Ramon? Trouxemos aqui, descarregamos aqui. Eu não sei se vocês lembram, tem 4 andaimes, que é do seu Antônio, da Dona Divina. E que nunca dava certo de levar para ele os andaimes, para devolver. E nós já estávamos atrasados para o culto. Eu tinha que entregar a carretinha 5 horas, que era a locação. Colocamos os andaimes dentro, e eu fui lá para o rumo da Dona Divina. No que eu parei na porta da casa dela, o portão abriu. O seu Antônio saindo, não precisei nem chamar o seu Antônio lá dentro para entregar, perder tempo de chamar ele, porque eu estava já atrasado. Deus já sabia do meu compromisso, ele já abriu o portão. Eu falei, graça e paz, vim devolver aqui e agradecer ao Senhor pelo tempo que nós ficamos lá com o andaime. Entregamos o andaime para ele. Eu cheguei 5 horas em ponto para entregar a carretinha. Deus nos detalhes. Você precisa ser espiritual. Você precisa entender. Você precisa andar em espírito. Você precisa andar falando com o Pai. Aqui, ó, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. Deus, Ele é provedor. Ele é providenciador. Ele cuida. Se tudo que está acontecendo aqui não é por mim, é porque Ele é que providencia, Ele é que traz. Se nós temos um ministério de louvor, é porque é oração nossa diante dEle, e Ele promove as coisas que nós precisamos, no tempo dEle. Tudo acontece dentro do projeto dEle. Primeiro Ele nos capacita e nos aperfeiçoa, porque Ele não vai trazer pessoas para a igreja se você não estiver pronto para ajudá-las a reconstruir a sua vida. Se você não estiver pronto, Deus não vai te usar. Você precisa romper com os cárceres que tem te aprisionado. Você precisa cortar essa corrente, porque você é um elefante preso a uma cadeira. Não sei se você lembra dessa imagem. Um elefantezinho era preso, amarrado num negocinho assim, e ele não dava conta de puxar, porque ela pequena, não tinha tanta força, e o bicho ficou grande, só que desde pequeno ela aprendeu que não tinha jeito, e aceitou aquilo para a vida dele. Querido, hoje você é filho do Senhor, hoje é diferente, hoje você tem a força do Espírito Santo, porque a sua força
é a mesma do elefantinho pequenininho. Você não dá conta mesmo, não. Mas o Espírito do Deus vivo habita em você. Você esqueceu disso. E é Ele que faz você romper. É Ele que te faz crescer, ficar grande e ter força. Mas pastor, eu não dou conta. Por que não dá conta? Porque você não puxou o pé ainda. Você não teve nenhuma atitude de fé para ver a força do Espírito Santo agindo em você. Por isso que não dá conta. E os diabos ficam satisfeitos quando você fala que não dá conta. Porque quer dizer que nem dá um puxãozinho no pé para romper com aquela cadeira, com aquele negócio, você vai querer fazer. Ficou condicionado. Não fique condicionado às prisões que o diabo te colocou. Pastor, por que Deus não liberta? Não é que Deus não liberta, Deus liberta. Você é que tem que querer sair da jaula que você está. As grades não tem mais trancas. Cabe a você ir lá e abrir e sair. Por que Deus não abre? Talvez está até aberta a porta, mas cabe você dar o primeiro passo e sair daquele ambiente. A questão não é porque Deus não faz do jeito que você quer. A questão é que você precisa caminhar do jeito que Deus quer. É como Deus quer. Não é do jeito que você quer, mas é como Deus quer. Porque Deus não cria filhos covardes. Deus não cria filhos covardes. Deus coloca coragem nos filhos. Medo é normal. O medo é normal. Todo mundo tem medo. Agora, permanecer no medo é covardia. Porque nós temos um Deus que nos dá coragem. A coragem, ela vem para poder nos fazer enfrentar o medo. Ou seja, você ser corajoso não significa que você tem ausência de medo, que você não tem medo. Não, ser corajoso quer dizer que você está capacitado a enfrentar o seu medo e romper com os cárceres, com aquilo que tem te amarrado no nome de Jesus. E isso nós só conseguimos através da leitura da palavra. Nós só conseguimos através de meditação na palavra. Nós só conseguimos através de inculcar essa palavra e meditar nela dia e noite. Porque enquanto eu ficar me enchendo de lixo da televisão, enquanto eu ficar me enchendo de Netflix, enquanto eu ficar me enchendo de pornografia, enquanto eu ficar me enchendo de tudo que tem de ruim nesse mundo, não estou falando que você não possa ter entretenimento. Você pode ter entretenimento, tá? A questão é o quanto de entretenimento você tem e o quanto de Deus você tem. Porque aquilo que você mais buscar para a sua vida é aquilo que você mais vai ter. Então, queridos, tenha, porque o dia que você tiver mais da palavra, você vai ter mais de Deus na tua vida. Porque é somente pela palavra que Deus vai se revelar de forma especial a você. A outra coisa que Deus se revela é para ser glorificado. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus é egoísta, pastor? Não, ele é Deus. Por ser Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, ele é tudo. Ele é glorioso. Agora, eu fico imaginando, o que acontece? Alguém aqui é artesão? Faz alguma coisa de arte? Tem algum artesão aqui? Tem. Alguém já mexeu com artesanato? Um detalhe, quando alguém monta, por exemplo, um jarro desse aqui, ó, a pessoa vem cá e monta um jarro bonito e tal. O jarro está bonito, não está? Agora, quem é que tem a glória? É o jarro ou a pessoa que montou o jarro? A glória é da pessoa. O jarro pode falar que a glória é dele? Ele não conseguiu. Por isso que Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é dele, foi ele que fez. Nem mesmo você daria a glória para o vaso, porque você acha, mas eu vou dar glória para o vaso, que fui eu que fiz, o vaso nem pensa direito.
E nós gostamos de nos gabar quando nós fazemos as coisas bem feitas, né? Nós gostamos de ser elogiados. Nós gostamos de ter a glória. E como então que Deus se revela? Duas formas, de maneira não verbal e de maneira verbal. A não verbal eu falei no início. A existência de todas as coisas. E outra coisa, de maneira não verbal, Deus colocou dentro do coração do homem a lei moral. Você sabe o que é certo e errado. Dentro de você, você tem uma lei moral implantada por Deus. Deus implantou no coração. Vai lá em Romanos 2,15 para mim, por favor. Romanos 2,15. Ou seja, independente da pessoa ser cristã ou não, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, o homem, independente se ele é cristão ou não, ele tem uma lei que Deus colocou dentro dele. Ele tem essa lei. Por isso que tais homens são indesculpáveis quando chegar diante de Deus e falar para Deus: eu não sabia que não podia. Eu não sabia. Tudo que está à volta mostra a criação de um Criador. Tudo. Um exemplo: você acha que alguém fez isso que nós chamamos de cadeira para poder você ficar em pé nela? Não, senão seria um tablado, né? Você daria outro nome. Ela tem um propósito. Tudo que é criado para um propósito. Tudo tem um propósito. E quando tem propósito, por detrás do propósito existe uma mente que o criou para aquele motivo. Então, não tem como nós existirmos do nada. Até porque nada não é nada e não existe nada. Tem um Criador. Agora, a forma verbal de Deus se revelar está aqui. Distinta da revelação anterior. Há também a revelação especial ou verbal. O escritor aos Hebreus disse que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Está lá em Hebreus 1:1. Aliás, algo que a Bíblia intencionalmente nos apresenta é que Deus fala. Querido, Deus é um Deus de relacionamento. Deus, quando Ele chega a criar o homem, Ele vai ao Éden e caminha com o homem na viração da tarde e fala com o homem. Deus é um Deus pessoal que fala. Ele continua falando. Talvez você não tenha ouvido Ele, mas Ele continua falando. Ele continua querendo se relacionar com você como se relaciona comigo, como se relacionou com Adão. É o mesmo Deus. Deus se relacionou com Abraão, tendo uma teofania. O que é uma teofania? É o Deus se materializando de alguma forma, de anjo, de homem, e não encarnando. Me entenda, não é encarnação, é uma teofania, tá? Ele se fazendo ganhar um corpo para se relacionar. Foi assim com Abraão. Mas observe, antes o próprio Deus caminhava com o homem. Depois ele passou, com a queda, ele passou a aparecer a alguns homens. Depois, pelos profetas, ele se comunicou e diminuiu as teofanias. Deus já não aparecia tanto mais, mas você dizia assim: assim diz o Senhor, na época dos profetas. E hoje tem muito profeta falando: assim diz o Senhor. Cuidado. E por último, ele se revela pelo Filho. Pelo Filho. Coloca para mim lá em João 1:1 e vamos na sequência. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Querido, luz aqui é conhecimento. Luz aqui é entendimento. Tá? Ou seja, Jesus. Vai em Gênesis 1. Agora eu não lembro se é 1:3. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que está. Peraí, deixa eu abrir aqui que é mais fácil, né? Aí eu peço. Pode ir, aí, 1:3. Disse Deus, haja luz. Ou seja, a palavra no princípio, proferida, o verbo proferido da boca de Deus é o Jesus. Jesus se manifestando no princípio das Escrituras. Haja luz, haja entendimento, haja que tenha conhecimento no meu povo desde o início. Deus trazendo entendimento, revelação e luz para as pessoas. É isso que João está falando. No princípio o verbo estava com Deus, era Deus. É isso. Lá em Gênesis já havia Jesus se manifestando. E para nós podermos encerrar, eu quero também ler com você João 14, do 6 ao 10. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Queridos, você pode dar um glória a Deus? Filipe fez um pedido audacioso a Jesus Cristo. Ele queria ver o Pai. Semelhantemente a Filipe, muitos ainda querem ver o Pai. Tem muitos que querem ver a Deus. Tem muitos que querem conhecer a Deus. Mas eles vão buscar umbanda. Eles vão buscar a esoterismo. Eles vão buscar outras formas de deuses. Mas o que Jesus está falando, que só tem um jeito de você ver o Pai, é através dele. Ele é o único mediador que nos leva até o Pai. Se você quer conhecer o Pai, você tem que conhecer o Filho. E eu lembrei agora de uma historinha, para nós encerrarmos. Um grande homem de posses tinha um filho deficiente, mas que gostava muito de pintar. E esse homem era digno de todas as obras de artes famosas do mundo. Ele tinha uma coleção muito vasta. E o patrimônio dele, de milhões, estavam investidos nessas obras de arte. No entanto, o filho gostava de pintar e o filho fez um quadro para o pai. E o filho faleceu tempos depois. E era o único filho. E o senhor não sabia para quem ia deixar a herança. E aí ele fez um testamento. Porque o filho havia morrido. E ele fez um testamento para leiloar todas as suas obras de artes e doar para uma instituição de caridade, para poder montar
um hospital que fizesse tratamento, pesquisa para uma cura da doença que o filho tinha. E o senhor veio a falecer. E o testamenteiro então montou o leilão. E abriu o leilão com a obra de arte que o filho havia pintado. Então, e ele deu o nome daquela pintura, o filho. E as pessoas não queriam aquela obra de arte. E ele começou por ela. Quem dá mais? $100. Quem dá mais? Não, nós não queremos isso aí não. O povo gritava. Passa para o outro. Não, eu tenho que cumprir o testamento. A primeira obra que eu tenho que leiloar é essa. Quem dá mais? Quanto você dá? Eu dou $1. Quem dá mais? Ninguém. Quem dá mais? Vendido. Leilão encerrado. E as outras obras? Quem tem o filho tem tudo. Foi assim no testamento. Aquele que tem o filho tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Tem tudo. Você pode ficar de pé? Vamos orar. Ministério de louvor. E se você tem a palavra, você tem Jesus. Se você tem a palavra, você tem Deus. Se você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Porque é apenas pelo Filho que nós podemos chegar às heranças do Pai. Somente pelo Filho. Porque o Pai assim o quis. E é assim que as Escrituras, e é assim que as Sagradas Escrituras nos ensina e nos orienta. Que para chegar ao Pai, para conhecer o Pai, somente pelo Filho. Amém? Pode apagar as luzes para nós, vamos orar.